Luísa, obrigado por ter vindo na aula de hoje. Eu estou sentindo falta dos alunos, inclusive virtualmente agora. Ontem a frequência foi muito baixa, hoje temos você, o que é uma grande audiência, qualificada, mas eu preciso alcançar as outras pessoas também, eu preciso ter contato mínimo, né? Isso é um assunto para eu tratar depois lá no nosso... Hoje a discussão, Luísa, como eu estava falando, ela se dá em torno da macroeconomia, né? A gente agora está inaugurando no curso um novo capítulo de macroeconomia. E ontem, eu com os meninos, na gravação anterior, eu comecei a mostrar, né, algumas figuras que exemplificam, né, com os dados da realidade, esses conceitos que a gente está conversando, né, e que vocês estão sendo apresentados pela primeira vez agora. Então eu vou compartilhar aqui uma tela, e com esse compartilhamento, eu espero... Deixa eu ver aqui. Eu já sei onde é. É aqui nessa coisinha, quer ver? Apresentar agora. A tela inteira. Isso. Compartilhar. Pronto. Você consegue me enxergar, Luísa? A tela que está aí? Consigo. Ótimo. Essa primeira figura, ela é uma figura que mostra o resultado primário do governo central. Quando a gente fala governo central, a gente está falando de todas as unidades da federação juntas, né? Prefeituras, estados e tudo. Então a gente consolida tudo e diz que esse é o resultado do governo, né? Das várias esferas, incluindo o judiciário, legislativo, tudo que você pode imaginar. Quer dizer, é o setor público, é o Estado Nacional Brasileiro com as suas contas, né? E essa conta aí que está mostrada, o resultado dela, ela procura apurar a diferença entre as receitas obtidas pelas várias instâncias de governo através de impostos, multas, aluguéis, lucros, eventualmente de estatais, as várias formas de arrecadação que as esferas de governo possuem, né? E diminuir disso, para o resultado primário, as despesas do governo, exceto juros. Então, a gente vai considerar como resultado primário tudo que foi arrecadado, menos os gastos, vamos dizer assim, operacionais do Estado Nacional. Então, são os salários, o material que ele tem que comprar, os combustíveis para transportar as pessoas, os uniformes para que o pessoal de saúde, de segurança e outros utilizem. Então, você vai somar aqui tudo que é necessário para fazer a máquina pública funcionar. Então, é como se o Estado brasileiro ele consolidasse ali todas as obrigações que ele possui e que são obrigações, em última instância, constitucionais, né? Quer dizer, a Carta Magna, aquela que rege o pacto social e político da sociedade brasileira, cujos preceitos, pressupostos, regras e leis derivam, né? Essa Constituição, ela prevê como obrigação do Estado Nacional Brasileiro prover saúde, educação, segurança, essas coisas todas. Então é por isso que existe essa despesa. A discussão que se dá é uma discussão de tamanho, né? Então o neoliberalismo, ele sempre, porque é do manual, porque é da regra, porque é da norma, porque é da lei, eles pregam pentecostalmente a diminuição do Estado e, portanto, a diminuição das despesas públicas. Então a ideia é que a iniciativa privada possa assumir o máximo possível aquelas funções que são hoje assumidas pelo Estado. Por exemplo, educação, saúde, transporte, plá, 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 plá. Então, essa é a discussão do neoliberalismo, que é diminuir o tamanho do Estado para que a despesa seja menor e o resultado, uma espécie de lucro do Estado, seja maior também. Eventualmente também prejuízo, né? Eu vou mostrar aqui agora, então. Quando a gente pega o gráfico desde lá de 98, como é que estava o Brasil em 98? Né? A gente estava enfrentando já uma crise financeira, né? Proveniente do ambiente internacional, e daí a gente faz um esforço gigantesco de aumento do resultado e consegue atingir um superávit primário que é muito considerável. Quer dizer, esse superávit primário é uma espécie de um lucro.
o Estado brasileiro passa a dar desde 98, pelo menos aqui no gráfico, e que só é ameaçado, vamos dizer assim, em 2008, quando a gente vê aquela queda gigantesca, decorrente da primeira grande crise financeira do século XXI, que foi aquela provocada pelo Lehman Brothers, em Nova York, se espalhou pelo mundo, plá, plá, plá. E essa crise financeira, ela faz com que esse resultado primário ele caia. E por que caiu o resultado primário? Em grande medida porque cai a arrecadação. Quer dizer, nem sempre a piora, vamos dizer assim, da gestão das contas públicas se deve pelo aumento da máquina pública. Nem sempre. A discussão do tamanho da máquina pública está também ligada à qualidade dos serviços que nós temos que prestar, de saúde, segurança, transporte, papapá. Então, não existe um tamanho ótimo para o Estado. Quanto maior o Estado, em tese, maior a capacidade desse mesmo Estado de organizar e impulsionar a economia nos momentos necessários. Então, nesse momento, em 2008, quando a arrecadação cai, porque aumenta o desemprego, porque as empresas diminuem a produção, porque há uma contração econômica gigantesca no mundo inteiro, então, como caiu, a gente observa aí que essa queda se dá muito mais pelo lado da receita do que da despesa. Não houve um aumento de despesa gigantesco. O que houve foi uma queda de curto prazo muito intensa nas receitas. E que é recuperada logo em seguida, seguindo a própria recuperação da economia internacional. No Brasil também a gente percebe uma recuperação em V, percebe? Essa recuperação em V, portanto, ela tem uma resposta, de acordo com as políticas fiscais anteriores, que é ainda superior à que vinha tendo antes. Então, Luísa, quando a gente percebe assim, desde lá de trás, há uma certa linha tendencial interrompida em 2008, mas que é retomada logo depois, de construção de, vamos chamar assim, de um lucro do setor público. Essa trajetória, ela sofre um impacto, desculpe, esse impacto é decorrente diretamente do impeachment da presidente Dilma, da maneira como ela foi tirada do poder, quer dizer, ela, em 2014 a gente tem a eleição, mas ela nunca chega a assumir esse mandato, logo em seguida já há um conjunto de denúncias, o Moro já começa a atuar, e a gente já tem ali, então, uma desconstrução de um caminho virtuoso que o Brasil vinha tecendo, de criação de empregos, de criação de aumento das empresas, lucratividade das empresas, de inserção internacional. Então, boa parte desse superávit primário que vinha sendo criado antes também está ligado ao aumento da prosperidade no Brasil. De maneira que, quanto mais empregos, maior a arrecadação. Quanto maiores as empresas, maior a arrecadação. Então, naturalmente, maior o superávit também. Essa arrecadação, novamente, ela é destruída por volta de 2015, 2016. Essa destruição da arrecadação, ela se deve, em grande parte, pelo processo de substituição de uma presidente eleita e honesta, como a gente sabe, porque nunca nada foi comprovado contra a Dilma. A gente tem que se ater à questão judicial. A Dilma está solta, nunca teve uma acusação, nunca teve nada. Ela foi retirada de lá por causa de uma suposta pedalada fiscal que, nos anos recentes, desde o Temer e do Bolsonaro, isso tem sido mais do que a prática, portanto, não, quando a gente olha para trás, a gente não tem nem como justificar aquele impeachment. Né? Lembrar, por exemplo, que deputada como a Flor de Lis fez discurso para anunciar seu voto e coisas desse tipo. Então, a gente, quando olha para trás, outros deputados que foram cassados também, né? Gente que representa uma certa vergonha da política brasileira. Então, assim, a gente percebe que esse momento da história do Brasil é um momento delicado em que o Brasil saiu perdendo. Muito. E uma dessas dimensões da perda é a dimensão mais preciosa para os interesses financeiros, que é o superávit fiscal. Então, eu estou mostrando aqui que a derrocada fiscal do Brasil se deve não a um efeito de aumento da máquina pública, mas fundamentalmente de uma quebra, de uma destruição de curto prazo da arrecadação do setor público, em grande medida decorrente do desemprego e da desmobilização e quebra das empresas nacionais. Repara que isso acontece, aqui não captura
os efeitos, né, nocivos sobre o resultado primário, como resultado da pandemia. A série histórica aqui para 2019, porque eu queria mostrar só exatamente aonde nós perdemos o rumo e por quê. Quer dizer, hoje, quando se critica o funcionalismo público, dizendo que os salários são muito elevados e que tem que mandar os funcionários públicos embora, que o culpado da inflação e do déficit fiscal é o funcionalismo público, é a máquina estatal, eu quero só deixar registrado aqui para a posteridade que é falso. Quando a gente olha os dados, quando a gente percebe a história, o que a gente observa é uma quebra na passagem entre 2014 e 2016, quando houve uma destruição da Petrobras, das empreiteiras e de grande parte das fontes de arrecadação pública do nosso país. Naturalmente que, a partir de 2015, a dívida líquida do setor público, como percentual do PIB, da atividade, ela explode. Quer dizer, quando a gente observa desde 2006 até 2015, a trajetória de queda da dívida dos brasileiros cai. Essa dívida não é das famílias, é do setor público. É quanto que nós devemos pagar para os banqueiros. Essa que é a política. Quer dizer, quanto que da arrecadação os banqueiros ficam com esse pedaço. Isso tem a ver com o tamanho da dívida líquida. E esse tamanho, e com a taxa de juros, né, com o preço dela. O tamanho e o preço. Nós já vamos a ele. Olhando só o estoque, a gente percebe que ela vem de um percentual de 47% do PIB, ou seja, metade de tudo que nós produzimos no ano, a gente deve. Se a gente tivesse que pagar no ano só, a gente podia pagar com 6 meses de arrecadação pública. A gente pagaria a dívida lá em dezembro de 2006. Quando a gente chega por volta de janeiro de 2014, a gente poderia pagar 3 vezes a dívida pública com cada arrecadação anual. Então a gente praticamente, o Brasil praticamente não tinha dívida, nem externa nem interna. A gente estava eliminando a nossa dependência financeira. Este era o sucesso do projeto brasileiro. A construção das condições para a autonomia brasileira, para que o Brasil pudesse seguir o seu curso sem ter que ficar permanentemente cedendo espaço para a agenda econômica neoliberal. Repara que quando a gente sai de 2015 até 2019, nós temos aí uma multiplicação por praticamente, hoje ela está por volta de 80, só para você ter uma ideia. 90, já esteve em 90% do PIB, já está caindo para perto de 80, hoje. Então você perceba que entre 2019 e a atualidade, nós saímos de 52%, 56%, por volta disso, 55%, para quase que a relação de grandeza do dobro. Então nós dobramos a nossa dívida pública de 2019 para cá e dobramos uma primeira vez de abril de 2015 para cá também. Então a gente aumenta quase 4 vezes a dívida. 4. Essa dívida ali, dívida líquida, que desconta ali as reservas nacionais. Então se a gente não considerar isso, ela é pior ainda, muito pior. Significa dizer que nós, desde 2015, voltamos ao patamar de dependência financeira com relação aos bancos, né, aos grandes, 4, 5 grandes bancos. É um oligopólio muito estreito em operação no Brasil. A influência sobre a agência reguladora é gigantesca, como vocês bem sabem, lá dentro só tem banqueiro. Então a gente tem aí uma contradição, né? Uma contradição entre as políticas neoliberais e seus resultados e os objetivos públicos estabelecidos pelos próprios neoliberais. Quer dizer, quando se estabelece vamos combater a inflação zelando pelo equilíbrio fiscal, vocês percebem que eu estou mostrando que é exatamente o contrário. O golpe neoliberal de 2015 e 2016, ele foi um golpe que conspirou contra as finanças públicas, não foi a favor. Conspirou para o aumento da dependência em relação aos próprios banqueiros, e não o contrário. Quando a gente olha a taxa de juros real no Brasil,
a gente observa aí que desde 2014, olha só, de novo, quando a gente olha desde 2002 até 2014, a gente vê uma diminuição tanto da taxa real quanto da taxa praticada pelo Banco Central. Quer dizer, a gente considera o ex-ante aí aquilo que o Banco Central estava enxergando e operando a taxa de juros. E o ex-post é aquilo que resultou para os brasileiros depois da inflação do mês. Então você pode perceber que o Banco Central ele tem uma atuação ao longo de muitos anos no sentido de diminuir a taxa real de juros para os brasileiros e para o Brasil. Esse é o preço da dívida. Quanto menor esse preço, menos nós temos que pagar de juros. Mas sobraria em tese para a educação, para a saúde, para cumprir os deveres constitucionais. Agora, quando chega por volta de 2014, novamente nós temos um repique nessa taxa de juros. Esse repique, logo em seguida, a partir de 2016, ele já é contido, portanto, as expectativas de inflação são contidas desde a ruptura de 2014 e 2015, e já a partir de 2017 a gente já começa de novo uma trajetória de redução de juros. Só que quando a gente chega em 2020, isso é importante notar, nós vamos alcançar taxas de juros negativas. O que significa dizer que os juros hoje eles seriam mais baixos do que deveriam para orientar corretamente as decisões econômicas no Brasil. Quando a gente tem taxa de juros negativa, a gente tem um incentivo excessivo para consumir e investir, porque a gente pode se endividar, realizar os gastos, e no futuro a gente vai, como a taxa de juros é negativa, a gente vai estar, vamos dizer, pagando em tese um pouco menos do que a gente obteve de benefício. Então, as taxas de juros negativas elas são evitadas em todas as economias, não haja dúvida disso. Elas produzem distorção. Qual é a taxa ideal também? Não existe isso. Existe a governança da política econômica. Mas eu posso dizer para você que já a partir de 2020 já estava mais ou menos claro para os observadores que haveriam aumentos nas taxas de juros. Pois bem, esses aumentos vieram a partir do aumento excessivo do preço internacional do petróleo, combinado com a desvalorização do dólar, das moedas locais frente ao dólar, no mundo inteiro. Então o dólar se valoriza e o petróleo também. Isso gera um duplo efeito inflacionário nos países, né? Porque o preço do petróleo em reais depende tanto do preço do petróleo em dólares quanto do próprio dólar. Ambos andaram na contramão, a gente está pagando muito mais. Como a gente depende do petróleo para tudo, então, naturalmente que esses preços acabam sendo contaminados por toda a economia. E aí a inflação ela hoje é presente no mundo inteiro e naturalmente que diante de taxas negativas de juros ficaria muito difícil, ou um pouco mais difícil, a gente combater esse surto inflacionário. Então aqui é um registro de que, apesar da explosão da dívida, como eu mostrei aqui no slide anterior, nós tivemos concomitantemente, e apesar disso, uma diminuição do preço da dívida. Então, de onde vem essa dívida? Essa dívida vem, em grande parte, do custeamento do déficit fiscal que nós estávamos vendo anteriormente, né? Então, a criação de uma defasagem entre aquilo que se arrecada e aquilo que se gasta, ele resulta em dívida. Essa dívida, ela explode, então. Desde então, nós temos aí, com o aumento recente dos preços das taxas de juros, nós vamos ter, então, um problema aumentado para a sociedade brasileira continuar gerando superávit fiscal, porque, naturalmente, que o esforço fiscal vai ter que ser muito maior, os juros são maiores, e a gente paga mais por eles. Esse último slide que eu quero mostrar é um slide que mostra o lado real da economia. Real porque ele não é financeiro monetário. Ele mostra aqui a formação bruta de capital fixo
ela se refere ao montante de investimentos realizados em capacidade instalada no Brasil. Pode ser desde uma barraquinha de camelô adicional que foi, bom, se fosse formalizado, ou pudesse ser capturada essa medida. O investimento em tudo que é comércio, negócio, indústria, agricultura, tudo que é feito para aumentar a base de produção, nós vamos chamar de formação bruta de capital fixo. A formação bruta de capital fixo corresponde, em grande medida, à aquisição de máquinas, equipamentos e, portanto, a mecanização da economia e, por que não dizer, da industrialização no Brasil. Quer dizer, o aumento da industrialização impacta com multiplicadores gigantescos a formação bruta de capital fixo. Então, a formação bruta de capital fixo, por outro lado, para nós, cientistas sociais, ela é um indicador de quanto que a indústria, como que a indústria está indo no país. Então, vamos examinar. Em janeiro, lá para o ano de 2002, 2003, a gente tem indicadores baixos para a formação bruta de capital fixo. Quer dizer, em 2005 ela é tratada como 100, 95. Então, quando a gente chega em 2002, ela está a 110, não muito diferente de 95, percebe? Caindo depois em 2003 para quase 90, portanto, retroagindo em relação a 95. Então, entre 95 e 2002, nós tivemos um recuo da industrialização. Mas a partir de 2003, já de julho de 2003, nós já temos um aumento que vai ser um aumento permanente na formação bruta de capital fixo, chegando inclusive quase a dobrar o montante de investimento em máquinas e equipamentos no Brasil, até mais ou menos janeiro de 2014. Então, quando a gente olha, veja aquele dente que nós temos em 2008, 2009, foi a queda da formação bruta de capital fixo diante da crise financeira internacional. Vocês reparem que o tamanho desse tombo é muito menor do que o tamanho do tombo que nós vamos começar a observar lá já em janeiro de 2014. Esse tombo não chega perto também do tombo que nós vamos tomar na pandemia. Então, reparem que com a pandemia nós voltamos aos anos 90. Quando a gente considera já a retomada da formação bruta de capital fixo pós-pandemia, vamos dizer assim, a gente retorna a números anteriores a 2008. Portanto, a gente volta no tempo. É como se a gente tivesse voltado atrás tudo que nós fizemos entre 2008 e 2016. Percebe? Quer dizer, todo o crescimento da indústria no Brasil, do respiro que a indústria teve no Brasil, da possibilidade de mecanização, tanto da indústria estrito sensu, mas também da lavoura brasileira, da nossa produção agropecuária, todo esse avanço foi perdido. E eu quero mostrar para você aqui, e para os demais, que a queda que nós tivemos entre 2013 e 2016 foi muito maior do que a queda que nós tivemos em 2008, ou mesmo durante a pandemia agora. Ou seja, a desarticulação do projeto nacional em 2014 e 2015 gerou um impacto negativo sobre o processo de industrialização que é muito maior do que a pandemia ou a crise financeira internacional. Ou seja, internamente o Brasil se desconstruiu. Esse efeito é interno, é nosso, é das elites brasileiras, é da sociedade brasileira, que ao pisar no freio com medo, as nossas elites conspiraram contra a sua própria prosperidade. Eu quero chamar a atenção aqui que a pandemia, apesar de um efeito relativamente curto, de 1 ano e meio, 2 anos, ela tem uma consequência gigantesca, né? E essa consequência não é só brasileira, ela é internacional, assim como foi 2008. Então, os desdobramentos daqui para frente são muito difíceis de se prever. Eu sei que os economistas aí dos banqueiros têm um monte de números, né, para PIB, para emprego, para superávit, para taxa de juros, para previsão para tudo. Eu só tenho uma certeza, eles vão errar, como erram sempre. Então, para errar sempre é melhor ter cuidado. Essa é a nossa pequena digressão de hoje. Eu
Você volta a me ver? Como assim? Na tela? Você está me vendo ou você está vendo o gráfico ainda? Você... Então, Luísa, esse é o cenário. Quando a gente coloca em números, quando a gente olha a história, quando a gente observa a evolução das variáveis macroeconômicas, o que salta aos olhos, por cerca dos últimos 20 anos do século XXI, é o que os brasileiros fizeram com os brasileiros. Quer dizer, em que medida que os brasileiros mais ricos, aqueles que têm boa parte da sua riqueza acumulada no capital financeiro, né? Esse capital financeiro sempre é internacionalizado, então são brasileiros, mas a riqueza não fica no Brasil, então não toda, e portanto está livre aí do devir, né? Da sociedade brasileira, o devir político, econômico, isso tudo não tem um impacto gigantesco no futuro das famílias mais ricas hoje brasileiras. Essas famílias, elas são em grande medida localizadas hoje em São Paulo, elas têm lá já sua riqueza praticamente toda denominada em ativos financeiros, mas ela é engordada, vamos dizer assim, com entrantes, múltiplos entrantes da elite brasileira nos últimos anos, provenientes do setor agro, porque você sabe que a agropecuária tem experimentado superávites crescentes internacionais e nesses últimos anos, nesses últimos meses, um preço extraordinário também. Então, o dono de terra, ele mecaniza, ele moderniza a sua fazenda e tudo demais, só que isso tem um limite, né? Tem uma hora que não adianta botar o dinheiro ali dentro. E aí, então, ele começa a deslocar boa parte desses recursos acumulados para a esfera financeira. E quando a gente olha o que está lá na esfera financeira, vale muito mais do que a fazenda dele. Então, ele se torna um banqueiro e não mais um dono de fazenda. A fazenda se torna uma origem pequena das suas receitas, que passa a ser, em grande medida, financeiras. Então, o alinhamento do latifúndio com os banqueiros no Brasil produziu, em grande medida, isso que nós estamos vendo aí. É uma pena, porque os industriais, os interesses mais comprometidos com a sociedade, né? Aqueles que dão emprego de boa qualidade, aqueles que transformam a estrutura brasileira, permitem que a sociedade como um todo avance no tempo, né? E aqui eu me refiro, no passado recente, às construtoras, né? As nossas construtoras, nossas firmas de engenharia eram um sucesso no mundo inteiro, né? A Odebrecht, a Camargo Corrêa, a OAS, todas elas faziam obras no mundo inteiro, na África, na América do Sul, na América Caribenha, e, portanto, aí nós estávamos em franco processo de expansão de empregos qualificados, né? Com produção de tecnologia própria, né? A Petrobras, junto conosco também nesse processo, a engenharia nacional, a tecnologia nacional, a indústria nacional, o maquinário nacional, o know-how nacional. Tudo isso foi destruído em 2015 e 2016. O alvo não foi exatamente a banca, a elite branca financeira de São Paulo. É o contrário. Essa elite branca financeira de São Paulo, mato-grossense, paulista, vamos dizer assim, é que dá um golpe político e retira de lá uma presidente eleita e, no lugar disso, dessa destruição do projeto brasileiro, prevalece as teses neoliberais do manual que nós estamos estudando e que, infelizmente, os resultados têm sido os piores possíveis, fazendo com que a sociedade brasileira experimente os maiores níveis de desemprego e empobrecimento que eu, que tenho mais de meio século de existência e observação da história brasileira, que não é muito, mas pelo menos já me dá a possibilidade de afirmar sem sombra de dúvida que é o pior. Então, Luísa, a gente fica por aqui hoje. Eu espero que você não esteja muito pessimista, porque vocês têm que estar otimistas. A gente tem que ter raiva para transformar. E a gente tem que ter propósito, acreditar que nós seremos capazes, juntos,